Oi meninas, vamos florescer. Eu sou a Manuela Vidal. Eu sou Eli Silveira. E juntas nós somos o Pode Florescer. Um espaço pensado para termos conversas transformadoras. Hoje estamos num cenário diferente porque estamos em São Paulo com a super maravilhosa Vanessa Palazzi. A Vanessa fala comigo, com a Elis e com você, mulher 40+, que quer saber um pouco sobre saúde, autoestima, estilo de vida e bem-estar e, quem sabe, esbanjar um pouco dessa beleza e jovialidade que a Vanessa carrega. Vanessa, bem-vinda. Obrigada. Olha quem fala, essas duas maravilhosas aqui. Eu tô perplexa com a beleza de vocês, a simpatia. Esse sotaque gostoso de Fortaleza. Eu quero um dia poder falar assim como vocês. Estou diretamente aqui do Ceará, Fortaleza. Em breve. Com fé em Deus, conseguiremos fazer um evento muito bacana com a sua presença. Com muito prazer. E Vanessa, você fala muito sobre bem-estar e autoestima. E a gente quer saber o que é que significa envelhecer de maneira saudável. Envelhecer aceitando a idade que você tem. Não tem como a gente brigar muito contra isso, né? Não tem. Ou você aceita o envelhecimento ou você morre jovem, né? Não tem outra opção. Então, a gente precisa aprender a aceitar o envelhecimento, e esse aceitar o envelhecimento que eu digo é de dentro para fora. Você aceitar a sua idade. Não quer dizer que você precisa envelhecer sem se cuidar. Importante se cuidar. É bom, é gostoso a gente se olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bonita, puxa, minha pele tá legal, eu gosto da aparência, eu gosto daquilo que eu vejo no espelho, independente da idade que eu tenho. Então, eu acho que o envelhecimento ele vem muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Né? Aqui nós somos uma carcaça, mas aqui dentro a gente trabalha a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, para que a gente possa envelhecer de uma maneira boa. E a primeira coisa que eu falo em relação a isso é a aceitação. Eu falo isso com a minha filha. A Aurora, eu tenho 2 filhas e a Aurora tem 9 anos. E aí ela fica, mamãe, você já tem 41 anos. Aí eu digo, tenho, filha. Aí ela, como é ter 41 anos? Aí eu digo, é a melhor fase que eu tô. Primeiro porque eu sou a sua mãe, eu tô vendo você crescer. Eu me conheço mais. Tem certos momentos que eu tenho raiva porque eu fico pensando, ai meu Deus, eu queria ter a disposição que eu tinha com 20 anos. E eu não tenho mais, eu fico cansada. Eu quero 9 horas estar em casa, dormindo. Mas nos outros momentos eu fico, gente, que incrível você ter esse dom de ver a vida passar, de aprender com isso, de se conhecer melhor e de procurar melhorar sempre. Eu sempre fui uma pessoa que frequentou a academia, sempre busquei me alimentar bem, mas hoje eu faço com a consciência de que não é só o meu corpo que eu tô atrás, é a minha saúde. Eu quero chegar aos 80 anos com mobilidade, podendo, sentar na privada, levantar sozinha. Eu tenho essa preocupação. E isso me move muito. E também de aproveitar os momentos que são importantes, de me fazer presente nos momentos importantes. Porque quando a gente é muito jovem, como a gente tem muito tempo, a gente às vezes não tem essa consciência, né, Vanessa? Com certeza. E deixa passar coisas que você não consegue ter de volta e que você não percebeu a importância naquele momento. Então, hoje aos 41, eu me vejo mais atenta àquilo que está acontecendo, a maneira que eu preciso me cuidar, porque eu quero chegar aos 80, aos 90 bem, vendo as minhas filhas crescerem e feliz, grata por isso estar acontecendo. Importante que você tenha essa consciência, né? Porque a gente precisa ter essa consciência de que o que eu posso fazer para envelhecer bem? Como eu posso cuidar do meu corpo, não só da minha aparência? Porque quando você fala, eu vou para a academia, a gente não está só pensando na parte estética, né? Eu não quero ficar com uma barriga sarada de quando eu tinha 15, 20 anos. Não, eu quero fortalecer o meu corpo justamente para isso, para que eu possa subir uma escada, para que eu possa pegar um objeto no armário, para que eu possa ir ao banheiro sozinha, para que eu não dependa de outras pessoas, porque é muito triste quando você envelhece e você fica dependente de uma outra pessoa. Então, eu acho que esse cuidado com o nosso corpo ele é importante por causa disso, porque você não só está preservando a sua saúde, como você também é quase um ato de amor com seus familiares, com as pessoas que gostam de você, né? Porque é difícil você dar um trabalho desse para o seu filho, por exemplo, para sua
filha. Sim. Então é importante você ter realmente essa mobilidade, você cuidar do seu corpo, fazer musculação. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para ter esse cuidado, esse autocuidado, né? Não só a ginástica, como você falou, a atividade física, mas cuidar da alimentação, fazer os seus exames com frequência, cuidar da saúde. Algumas mulheres nessa fase estão passando pela menopausa, pelo climatério, então tem que ter um cuidado especial, tem que se consultar com um médico que seja especialista nisso para ajudá-las, porque realmente existe uma queda muito grande da mulher na menopausa. Ela passa por alguns processos difíceis, o corpo está mudando. E essas mudanças do corpo, elas acarretam uma série de sintomas desagradáveis para a mulher. Não é só aquela coisa do calorão. A mulher engorda, tem muita mulher que aumenta o peso, tem mulher que fica sem libido, né? Tem uma queda muito, muito grande na libido, fica com a pele ressecada, fica com os cabelos ressecados, tem queda de cabelo, fica com as unhas escamando. Então tem uma série de sintomas importantes que a mulher precisa ver nessa fase e cuidar. Para quê? Para que ela possa seguir bem, para que ela possa viver bem, conviver bem em sociedade. Fora isso, dá uma irritabilidade assim tremenda, né? A gente fica super irritada nessa fase. Então, é importante ter esses cuidados, principalmente agora, depois dos 40, 50 anos. Vanessa, a gente sabe que a gente precisa mudar muitos hábitos, a gente sabe que até são óbvios fazer atividade física, se alimentar bem, mas por que é tão difícil mudar? E aí, de acordo com o que você pensa, por que é tão difícil mudar as coisas que a gente já sabe que precisa mudar? Por que é tão difícil para a mulher entender que, sim, é uma decisão, mas é óbvio a mudança? Em coisas básicas, a gente não está falando aqui em uma inteligência emocional incrível, em uma inteligência intelectual incrível, a gente está falando de pequenas coisas que a gente precisa movimentar ali na nossa vida, que a gente às vezes passa 40 anos sem fazer, e quando chega aos 40 anos o resultado chega por essa falta de cuidado. E mesmo assim, para algumas mulheres é tão difícil se reconectar e trazer mudanças que seriam óbvias para a nossa saúde, para a nossa vida. O que você acha que é tão difícil fazer isso? Hoje, eu fui numa consulta com a minha nutricionista e eu falei para ela, olha, eu tô aqui, eu tô sofrendo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu passei 52 anos da minha vida, vou falar 52 porque logo eu faço 53, né? Comendo doce, comendo açúcar, né? E eu adoro comer doce. Eu gosto de doce. Então, assim, eu estou sofrendo porque eu precisei fazer uma mudança. Agora eu estou fazendo uma reeducação alimentar e eu estou sofrendo porque eu estou sem doce. Eu falei para ela. Então, realmente é difícil. Eu falei, imagina uma pessoa que ficou 52 anos comendo doce e agora eu tenho que mudar isso. É difícil para mim. Mas eu quero mudar. Veio essa consciência para mim que eu preciso mudar isso. Né? Então, tudo é uma construção. Ninguém consegue mudar de hábitos de um dia para o outro. Você vai mudando aos poucos. Não dá para você mudar aquilo que você foi a vida inteira de repente. Né? Todas as pessoas que têm alguns hábitos que não são tão agradáveis, hábitos que prejudicam a saúde, como, por exemplo, o cigarro. Como é que a pessoa faz para se livrar do cigarro? É um processo gradativo, da mesma forma que é a bebida também. São vícios, né? O açúcar, para mim, é um vício. Então, assim, de vez em quando eu falo, meu Deus, eu fiquei uma semana sem comer açúcar, aí de repente me dá um negócio, nossa, eu preciso comer açúcar, eu saio comendo chocolate. Então, assim, a gente precisa trazer essa consciência e ir mudando isso gradativamente. Se reconectar mesmo. Se reconectar, você ter a consciência. É por você. É por mim, eu estou fazendo isso por mim, não estou fazendo por ninguém, eu estou fazendo por mim. Porque eu quero melhorar de alguma forma, eu quero fazer uma coisa diferente por mim, né? Claro que eu quero perder um pouco de peso. Isso me incomoda. Não precisa, porque, meu Deus do céu. Gente, ó, vocês estão vendo que ela é linda, mas pessoalmente, ela é mais quando linda, ela chegou, é iluminado. O olho, tem um olho que, meu Deus, que mulher bonita. Obrigada. Mas é bom que eu também me animo a ficar um pouquinho sem açúcar. Eu tô tentando também, porque o açúcar também é o meu vício. É assim, é onde eu me descontrolo.
E aí eu tô nesse processo de tentar me reeducar, porque tudo na vida que é exagerado é maléfico, não Sim. adianta. Então você não pode também estar todo dia ali comendo algo que você sabe que não faz bem para sua saúde. Então deixa ali para uma ocasião especial, né? E é um aprendizado, né? Então, assim, Aprendizado. como é que eu tô lidando com isso, com essas mudanças? Eu tô fazendo algumas substituições mais inteligentes. Eu tô tendo um acompanhamento, porque eu não estava conseguindo sozinha. Então, precisei de um acompanhamento para poder fazer essa reeducação, né? Então, eu tô nesse processo e eu tô aceitando também alguns deslizes que eu tenho, porque a gente tende a se culpar demais pelas coisas erradas que a gente julga que são erradas, que a gente faz. E a gente tem que ter uma vida normal. De vez em quando você erra, você dá uma escapada, você escorrega em alguma coisa. Faz parte da vida você errar. Tem dias mais difíceis a vida. É, e a nesses gente dias não mais precisa difíceis, ser muito perfeita, deixa né? eu fazer esse errado aqui, que não vai me prejudicar tanto. Então, existe aqueles dias mais difíceis mesmo. Tem uma frase da Clarissa Pinkola que ela fala, que eu amo. Não importa quantos anos você tenha, sempre é hora de cultivar a alma. E é justamente isso. Se é 20, se eu conseguir entender isso aos 20 anos, meu Deus, como eu queria ter pessoas do meu lado para ouvir essa conversa aos 20 anos. Mas eu te falo que elas não ouvem, assim. Eu tenho filhas de 20 e 18. Não adianta você falar. Porque é a experiência delas. Vocês vão ver com as filhas de vocês. O aprendizado vem com a experiência. Então assim, por mais que a gente... Lembra quando a gente era jovem, que a mãe falava assim, olha, se você sair sem casaco, você vai ficar doente. Olha, seca o cabelo depois do banho, não durma de cabelo molhado. As mães falam, mas assim, quando que a gente aprende? Quando a gente sente na pele. Quando passa pela experiência. Então, assim, por mais que a gente queira ensinar os filhos, por mais que a gente queira aliviar de alguma forma essa dor dos nossos filhos, eles vão ter as experiências deles e eles vão aprender ou não com as lições da vida, né? É verdade. E sobre isso, de lições da vida, de colher e plantar. Tem um vídeo da Judy Foster que viralizou e que ela fala que, ao longo da carreira dela, ela percebeu que nem sempre você colhe aquilo que você planta. Que existem, sim, pessoas ruins que vão ter sucesso profissional, que vão ter sucesso financeiro, que vão ser amadas. Mas o que ela observou é que essas pessoas, elas não têm paz. Que aquilo que pertence às pessoas justas e boas, e aí a gente não está falando de pessoa que nunca erra, porque todo mundo erra, mas aquilo que pertence a quem faz a coisa certa não é o sucesso, mas é a paz de espírito. É você dormir à noite e saber que você fez o seu melhor, que você não machucou ninguém, que você não pisou em ninguém para subir até o lugar que você gostaria de chegar. E aí, como é que você vê isso? Isso de colher e plantar, as escolhas que você fez. Você percebe que elas te levaram para algum lugar bom, que as pessoas ao seu redor são pessoas boas, são pessoas que você quer no caminho. Como é que tu enxerga isso, Vanessa? Eu acredito muito, eu discordo um pouco, porque eu acredito muito nessa lei do retorno. Eu acredito nela. Eu acredito que as coisas, para mim, elas sempre vêm na medida daquilo que eu mereço. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma generosidade, modéstia à parte, com as pessoas, que eu não tenho problema em dividir aquilo que eu sei, eu não tenho problemas em dividir os meus conhecimentos, em dividir os meus contatos, em indicar algumas coisas para as pessoas. Aliás, eu adoro fazer isso, né? Eu vou até interromper só para dizer que é verdade, porque a Vanessa é gigante. E ela está aqui com a gente, nós estamos começando. Quando ela chegou, a gente falou isso. Vanessa, muito obrigada por ter respondido, por estar aqui, por ter topado. Isso é generosidade, humildade que a gente... Eu me emociono, porque a gente não vê tanto. Então, desculpa ter interrompido, mas é só para dizer que é verdade, que você é essa pessoa. Não, e maravilhoso. Você está vendo a lei do retorno? Eu acabei de receber de vocês, sabe? Isso é a lei do retorno. Você... me falar obrigada, muito obrigada, eu sou grata a você, isso é uma lei do retorno para mim, né? Isso já satisfaz o meu ego aqui por dentro, eu fico feliz com isso. Então, sabe, eu nunca acho que eu estou desperdiçando o meu tempo sendo boa, sendo eu mesma. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto de fazer as coisas pelos outros. Ainda que essa pessoa não me agradeça, ainda que essa pessoa não valorize aquilo que eu fiz para ela. Aí é ela com ela. Ela com ela. Ela com ela mesma, não é Mas com você. o universo faz de alguma forma que me traz outras coisas muito boas. Então eu não me arrependo de ser assim,
né? Eu entendo, eu olho para aquela pessoa e falo, ela é assim, tudo bem, eu sou dessa forma, eu sou diferente, né? Eu me sinto diferente fazendo isso e me sinto bem. Eu acho que Deus me recompensa com tudo isso, né? Então, é muito gratificante para mim. Amei, eu concordo. E, Vanessa, quando vem as frustrações, nem sempre o que vem na vida, em alguns momentos, a gente não espera. Poxa, mas por que aconteceu isso? A gente sempre tem essa pergunta, por que aconteceu isso comigo? E aí vem você se achando especial, dizendo, por que comigo e não com outro? Mas muitas vezes acontece ali algo na nossa vida que a gente não esperava e muitas vezes a gente não entende, porque às vezes é algo muito radical, algo que dói muito, mas que vai trazer aprendizado. Mas como é que você, hoje, com essa mente já madura e brilhante, entende isso da vida? Como é que você vive com essa frustração? Olha, no começo desse ano, eu estava programada para viajar com meu marido, a gente tinha o ano inteiro se programado e eu tive uma mudança muito radical. O meu irmão estava viajando com a família na África do Sul e sofreu um gravíssimo acidente de carro. Então precisava ir alguém da família e eu fui para lá socorrer o meu irmão junto com meu marido e ficamos lá por 32 dias na África do Sul para poder trazer os meus familiares para o Brasil. Depois disso eu cheguei aqui, fiquei mais uns meses com meu irmão, acompanhando ele no hospital, e quando eu achei que as coisas estavam se acalmando, eu perdi o pai das minhas filhas. Ele morreu e eu tive que lidar com aquela situação, e uma situação muito delicada, né? A morte do pai das minhas filhas, tão precoce, e minhas filhas sofrendo com essa situação. E depois eu falei, puxa, acho que agora as coisas vão acalmar. Eu perdi um grande amigo, que foi o Fábio Arruda, também. Eu acompanhei. Foi uma perda muito grande para mim, era um amigo muito querido. Então, todas essas coisas aconteceram comigo nesse ano. E fora outros problemas que eu tive, né, os problemas cotidianos que a gente sempre tem, mas como é que eu olhei para tudo isso? Eu, no fim de tudo, eu acabei sendo grata. Que eu falei, olha, Deus, foi difícil para mim lidar com tudo isso, mas eu consegui, eu estou aqui. Então, a gente passa por essas coisas na vida. Eu sempre falo que a vida não é linear. A gente tem altos e baixos. E como é que eu lido com isso? Como é que eu posso lidar da melhor maneira com uma situação difícil que eu passei ou que eu estou passando? Tirando as melhores experiências disso tudo, tirando os melhores aprendizados daquilo que a gente viveu, né? Se lamentar numa situação dessa não adianta muito. Eu acho que a gente pode praticar a nossa fé, né? O que eu faço aqui? Você é uma mulher de fé. Eu sou. E esse ano, eu aumentei ainda mais a minha fé. Porque numa situação dessa, que eu via o meu irmão hospitalizado, entubado, minha sobrinha com 9 pinos na coluna, a mulher do meu irmão também toda machucada, o namorado da minha sobrinha também machucado, eu falava, o que eu posso fazer aqui? Eu vou tentar fazer o meu melhor, porque eu quero levá-los para o Brasil, mas em relação à saúde deles, a única coisa que eu podia fazer era ter fé. Eu preciso ter fé. Então eu pedi a Deus, falei, Deus, me ajuda num momento desse. Né? Vanessa, eu só para juntar com o que você está falando, os meus filhos têm 9 anos e eu sempre vou rezar com eles à noite, e aí às vezes ele pergunta, por que eu tenho que rezar? Aí eu falei, filho, existem lugares dentro da gente que só Deus vai conseguir conectar. São aqueles lugares espirituais que eu preciso entender, que eu preciso ter espiritualidade, porque só ali vai haver cura. E não adianta o que eu estudei, as viagens que eu fiz. Existem lugares que só Deus pode chegar. É verdade. E é isso que você está falando. O que eu posso fazer aqui? Nada. Eu posso ter fé. Ter fé, pedir para Deus e entregar um pouco nas mãos dele, porque chega uma hora que as nossas costas estão muito pesadas, né? Porque a gente quer carregar o mundo, a gente quer resolver tudo, a gente quer ter controle sobre tudo e nós não temos controle sobre tudo. Infelizmente, nós não conseguimos controlar o mundo, nós não conseguimos controlar as pessoas, nós não conseguimos controlar algumas situações que são inevitáveis, né? Então, o que a gente pode fazer? Olha, nesse caso, eu não tenho mais o que fazer, eu só vou pedir a Deus para me ajudar. Resolve para mim, né?
Me E ajuda eu a ter aprendi a força. falar com Deus de uma forma tão interessante. Eu tive uma experiência outro dia que eu estava no meu carro, aí eu, estava chateada com algumas coisas, comecei a conversar com Deus, né? Falar, assim, né? Uma conversa muito informal eu tive com Deus. Falar, Deus, olha, está acontecendo isso aqui na minha vida. Será que o senhor está vendo tudo que está acontecendo comigo? Esse e falava ano tá assim. difícil. O senhor está vendo? Tá difícil, né? Aconteceu tanta coisa comigo, né? Puxa vida, o senhor está vendo? Será que o senhor está me ouvindo? Eu estou falando, será que o senhor me ouve? Né? Olha, Deus, se o senhor puder me dar um sinal. Eu fiz assim. No mesmo dia, à noite, eu tive o sinal que eu havia pedido naquela manhã. Eu tive um sinal muito claro. Eu fui participar de um grupo de orações e uma pessoa veio comigo, veio até mim e falou para mim, assim, olhando nos meus olhos, e falou, olha, eu quero falar, Deus mandou eu falar para você que ele ouviu a sua oração. E me falou uma série de outras coisas que tinham fazia total sentido. todo sentido para mim. Eu passei 3 dias chorando e agradecendo, falando, Deus, muito obrigada, eu já sei que o Senhor me ouve. Eu já entendi que o Senhor me ouve. Muito, muito, muito obrigada. Eu só posso agradecer a Deus por isso. Então, foi maravilhoso. Por isso que eu digo para você que a minha fé aumentou demais, né? Não que eu não tivesse, mas a gente sempre tem um pouco de dúvida. A gente não sabe muito bem sobre as coisas do mundo espiritual, né? É experiência, é o que eu falo. Uma amiga minha falou assim, Elise, igreja aliena muito. Eu falei, não estou falando de igreja. Conversando com ela, eu falei, eu estou falando de experiência com Deus. E eu sei quem é Deus. Então, vamos finalizar essa história, porque eu sei quem é Deus na minha vida. Então, eu acho que é muito isso, você passar por experiências com Deus, e isso é muito pessoal, é a sua busca, é a sua vida, é o que você leva e o que você não leva para Deus. E aí, o que o outro não tem é com o outro, eu não posso te convencer de nada, porque é Deus que convence, não é você, não sou eu. E eu acho que é isso. Você é uma mulher de fé porque você experienciou aí momentos que só Deus podia estar, em lugares que só Deus podia estar. Sim, e lá na África também, eu pedi a Deus, eu falava, Deus, por favor, faz um milagre na vida da minha família. Era noite de Natal, dia 24, eu olhava para o céu e pedia a Deus, faz um milagre na vida da minha família. E Deus fez, eles estão todos aqui vivos, estão se recuperando, né, de um acidente gravíssimo, mas estão aqui, estão vivos. Então, sabe, muitas vezes nós somos testadas na nossa fé. E tudo que a gente precisa é acreditar. Porque fé é uma coisa que a gente não consegue pegar, né? Não consegue dimensionar. Essa força emocional que vem junto com a fé também a gente não pode pegar. E como é que você consegue ser tão forte em uma situação dessa? É algo que você não consegue explicar. Exatamente. Então a fé é isso. É isso. E é maravilhoso. E são as escolhas existenciais que o Viktor Frankl fala. Ele escreveu O Sentido da Vida. Ele diz que diante de uma tragédia que acontece, e tragédias acontecem na vida de todos nós, a gente pode sucumbir, a gente pode se amargurar, ou a gente pode transcender, encontrar um sentido naquilo tudo, encontrar uma força para continuar. E às vezes a força é isso, é só sentar e orar, pedir para Deus, confiar que algo bom vai acontecer. Porque a gente não tem muito que possa fazer diante de algo tão grande. Você, assim, teve uma coragem muito grande de ir para a África, ficar lá perto da sua família e ficar por tanto tempo. Então, isso exige muita coragem, isso exige muita força. Isso vem de Deus, pelo menos na minha concepção vem de Deus. Só Deus explica. Porque se a gente cogita isso, a gente pensa, não, eu não tenho como aguentar essa situação, eu não tenho como encarar isso. E de repente você se vê diante disso e você consegue encarar. É verdade. Olha que a pauta fé nem estava aqui no nosso roteiro. Mas é importante a gente falar, né? Eu adorei. É verdade. E, Vanessa, aí, então, agora um assunto mais leve, essa vida de influenciadora. Você é advogada, você é jornalista e aí você é influenciadora. E Sim. isso te expõe muito. Como que você vê essa grande responsabilidade de falar com mulheres que já estão no momento da vida que elas sabem o que querem, que elas não aceitam qualquer besteira? Como você vê? Quais são os maiores desafios? É uma responsabilidade grande falar com um público de mulheres e mulheres maduras. É isso mesmo que você falou, mulheres que já sabem aquilo que elas querem, né? O que eu acho que eu tenho, assim, que eu me orgulho bastante, eu tenho essa minha autenticidade de ser realmente quem eu sou.
nas redes sociais. Então, eu acho que eu convenço muito bem dessa forma, sendo eu mesma. Porque as pessoas percebem, né? Quando você está seguindo uma pessoa que você vê que tá meio forçada. A Vanessa não é forçada, a Vanessa é aquilo que ela é. Então, eu sou aquilo que eu sou hoje, né? Com todo mundo. Então, o que você está me vendo aqui, eu conversando com vocês, a gente aqui antes, né, nos bastidores, a gente batendo papo, eu sou assim com todas as pessoas que eu conheço. E a minha receptividade nas redes sociais é muito boa. Eu não tenho haters, eu não tenho pessoas que me odeiam. Pelo menos deve ter, mas assim, que eu saiba, eu não sei se elas, né, não gostam de mim. Eu tenho as minhas seguidoras, que geralmente são super educadas comigo. Uma vez ou outra acontece, fora às vezes do meu espaço lá no Mulher de 40, fora quando eu comento alguma coisa, vem uma pessoa e é grosseira comigo. E aí eu olho para aquilo e falo, gente, por que você foi tão mal educada comigo? Né? Por que você precisou falar desta forma comigo? Porque hoje tem uma coisa que parece que você não pode discordar de ninguém. E quando você tem que discordar, você tem que agredir. É verdade. Né? É muito chato isso. As pessoas precisam aprender a discordar. Porque tá tudo bem você discordar. Ninguém precisa ter a mesma opinião política que o outro. Você pode discordar da opinião dele, mas sem agredi-lo. Com argumentos, com inteligência. E hoje não, as pessoas vêm e te agridem com palavrões, né? Me xingando. Tem gente, outro dia me xingou de velha. Ó, sua velha, vai fazer plástica. Eu falei, eu vou sim, então eu adoro. Não tem problema. Vai fazer plástica. Aonde? Me conta aí com quem. Eu vou. Adoro. Entendeu? Gente, inacreditável. Mas assim, aí eu olho para aquilo e falo, isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Totalmente. Sempre. Até porque a gente pode discordar de alguém, continuar admirando aquela pessoa. Mas assim, não tem como discordar que você é uma gata, que você é hipnotizante. Então, assim, uma pessoa falar o contrário, ela é louca e ela tá querendo ofender gratuitamente, porque não tem como. Existem, acho que tudo na vida, assim, é relativo, mas existem verdades que são, meu amor, que são o que são. Não tem como questionar a sua beleza isso. Mas acho que é isso, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho autoestima. Sim, a pessoa fica com raiva. Eu tenho uma autoestima elevada. Então, assim, a pessoa me chama de feia, eu falo, ai, não me acho. Olha no espelho, me acho bonita. Ela louca. Todo dia. Você achou que eu sou feia? Mas eu não me acho. Mas tem a outra que se acha feia e queria que você também se achasse. É verdade. Porque se odeia a autoestima é baixa. Você precisa diminuir o outro, Muito muitas triste. vezes. Eu não, mas as pessoas às vezes diminuem o outro para que elas se sintam maiores. E Vanessa, e esse grupo de mulheres que você consegue... Da forma que você consegue acompanhar, como é que funciona? É muita mulher que não sabe ainda o que fazer, que quer mudar ali aos 40, ou que já mudou e está muito bem. Como é que é? É muito heterogêneo esse grupo que você acompanha? O que é que elas lhe falam? Tem muito disso, tem muitas mulheres querendo mudar de carreira depois dos 40. E eu conheço várias que conseguiram e foram super bem-sucedidas. Porque às vezes a gente faz uma faculdade... Por que esse sucesso depois dos 40? Eu quero falar, quero saber de também tudo. Quero saber Acho que pela maturidade, pela certeza daquilo, pelo aprendizado que você teve, pela certeza daquilo que você gosta de fazer, pelo seu talento que muitas vezes você descobre depois dos 40 anos. Né? Às vezes você, durante 40 anos, durante 15, 20 anos, você fez algumas coisas. Me formei porque meu pai era advogado, aí eu quis ser advogada também, né? Sim. E eu fiquei nessa profissão, tal. Mas, gente, eu adoro cozinhar. Eu seria uma excelente chefe de cozinha. Pô, e por que você não vai ser chefe de cozinha, né? Eu tenho uma amiga que era consultora de imagem, uma das melhores que eu já conheci, e na pandemia ela começou a fazer esfirra na casa da mãe. A mãe é árabe, começaram a fazer esfirra e começou a postar aquelas esfirras, assim, no Instagram. E aí as pessoas falavam, pô, vende aí pra mim, né? Também quero comprar uma bandejinha. Aí ela começou a ver, você quer? Tá bom, vou fazer, eu mando aí na sua casa, tal. Não, quanto que é? Não é nada, é presente. Aí ela falou, não, eu tô vendendo, né? Vou começar a vender. Começou a vender as esfirras dela. E hoje ela saiu dessa profissão que ela adorava e que ela era
excelente na profissão e abriu já um restaurante. Eu adoro. Um restaurante. Ela abriu uma cozinha né? industrial que ela faz para todo mundo, as esfirras, e vende super bem. E mudou de profissão e deu super certo. E ela descobriu que ela gostava de cozinhar. Ela descobriu que esse era um talento que ela tinha. E ela faz isso com excelência. Então, eu sempre falo para as minhas seguidoras que, assim, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz com excelência, não tem como dar errado. Você, por exemplo, vocês duas se descobriram excelentes comunicadoras. Não tem como dar errado. Vocês estão fazendo aquilo que vocês gostam. E isso é muito bom, porque você faz assim como vocês estão fazendo, sorrindo. Isso é a beleza da maturidade. É você dizer não para o que não lhe agrega mais. Mas só que esse dizer não para o que não agrega mais não é fácil. Você precisa realmente ter uma certeza, seja lá qual for o lugar que você estiver. Então, se dizer não para o que não agrega e dizer sim para si mesmo, porque você está dizendo sim é para si. Eu não quero mais, e sim, eu quero isso. É igual a amizade, é igual a roupa, é igual o açúcar. Não me agrega. Isso não me agrega em quê? Isso vai tirar minha saúde mais na frente. Eu vou precisar usar insulina. Então, lá na frente, você tem que pensar lá na frente. Eu acho que esses 40 anos, com essa clareza que a mulher tem, ela diz, poxa, como é que vai ser ali? Eu não tenho mais 15 anos que eu tenho ali vários momentos para errar e acertar. Eu preciso saber que eu não tenho mais tanto tempo assim. Então, eu preciso começar a dizer sim pra mim. E não pro que o meu pai decidiu, porque a minha mãe falou que eu era. Não que eles tenham culpa de nada. Mas a gente precisa entender isso. E, às vezes, tem gente que chega mais cedo. Eu acho que tem mulher que consegue entender isso mais rápido. E tem mulheres que não. Mas não importa. Isso acontece não só nessa transição de carreira, mas acontece também... com as escolhas que você faz depois dos 40. Pode perceber que a gente faz escolhas muito melhores depois dos 40 anos. Muito melhores. Principalmente em relação às pessoas que você quer que estejam ao seu lado. Isso é muito forte. Muito. Verdade. Você escolhe, olha, essa pessoa eu quero, essa pessoa eu não faço a mínima. Eu já cheguei a perguntar para uma amiga, assim, o problema sou eu, porque eu não vejo mais sentido aqui, nesse lugar aqui com essa pessoa, eu não vejo mais sentido, eu não quero mais conversar com essa pessoa. Mas o problema sou eu? Será que sou eu? É a pessoa que realmente não se encaixa mais. Mas é não muito se encaixa claro mais. isso é e muito maravilhoso. E eu não tenho a mínima culpa de dizer não para uma pessoa que eu não quero mais conviver. Sim. Não carrego isso. Ai, não, era minha amiga. Não. Não quero, essa pessoa me faz mal, ela me suga. É uma energia, sabe? Ela a gente tem uma começa energia a ficar ruim, mais sensível à energia ela é das invejosa, pessoas. ela não deseja o meu bem, ela não torce por mim, ela não me elogia em absolutamente nada. Então, assim, não quero conviver com essa pessoa mais. Não me acrescenta em nada. Por que eu tenho que ter a obrigação de manter as aparências que eu sou amiga dela? Não, eu não sou falsa. Eu não quero. E eu não quero e eu tiro realmente. Eu não quero, é isso. Sabe, são poucas as pessoas que eu já fiz isso. E como isso faz diferença para a vida de uma mulher? Porque muitas vezes você fica em um local para agradar o outro. Você fica ouvindo opiniões que não vão fazer bem para você, mas você fica ali querendo ouvir para não ser mal educada. E no final das contas, ali tem um resultado ruim na sua vida, tem um peso. Às vezes lhe deixa presa em um local. Porque nem todo mundo é forte, nem todo mundo é tão forte emocionalmente. Porque a gente não... Nossa infância não foi assim, assistindo divertidamente. Nossa infância não tinha divertidamente. Adorei. Então, a gente sofreu para aprender. É verdade. Essas meninadas de hoje vai sofrer porque é outra realidade também, tem um mundo digital muito forte, mas hoje em dia a inteligência emocional é muito mais estudada, cientificamente comprovada, que não adianta eu ter o intelecto se eu não tiver o emocional, que o melhor, que o ouro da vida é justamente alinhar esse intelecto com o emocional. Mas a gente não teve isso. Então a gente teve que ralar para aprender. É difícil. Na raça, né? Na raça. Foi aprendendo, apanhando e levantando. É isso mesmo. Mas eu noto também isso com a chegada dos 40, de tanto me preocupar menos com crítica. Assim, elas não me abalam tanto. Quando a gente se coloca na internet, quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente se coloca num lugar de muita exposição. E aí vem crítica do seu cabelo, a maneira como você fala. A gente começou no podcast. É inveja, desculpa. Você linda desse jeito, com esse cabelo maravilhoso, com essa roupa maravilhosa. Ela também com esse nariz que eu tô olhando, meu Deus, que nariz é esse? Esse nariz eu quero. A gente só pode ser inveja, desculpa. Mas eu fico assim, gente,
Por que, dentre tantas coisas que você pode falar, por que você vai focar justo no que você não gostou? E não é em tom de fazer com que a pessoa melhore, é em tom de minar a autoconfiança da pessoa. É isso de mesmo. fazer com que a gente vá mais insegura. Por que você vai fazer isso? É a teoria do espelho. Eu gosto dessa teoria do É espelho. a teoria do acredito. espelho. Mas A pessoa Vanessa. fala pra você aquilo que ela vê nela. Mas é Aquilo que ela não gosta nela, ela fala pra você. verdade. Então, assim, é a dor dela que ela tá transferindo pra você. Eu tenho uma amiga que quando a gente Triste começou, isso. muito triste. Uma amiga assim, né? Uma amiga. E quando a gente começou no podcast, aí ela falou alguma coisa, vamos tomar um café? Eu, não posso porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que gravar uns vídeos. Ela, eu queria um trabalho desse, que mais parece diversão. Aí o meu amor tá aqui na sua mão. Eu só fiz a minha conta no Instagram, comecei a produzir conteúdo todo santo dia. E o comecei podcast um é super podcast. simples. Tá aqui, é só você começar. Eu te dou o contato do estúdio, você quer? Aí ela, ai meu Deus, tá muito nervosa. Eu, não, eu tô querendo ajudar você. Você disse que queria um trabalho desse, tá aqui, tá na sua mão. Não é? Às vezes a gente também tem que parar de levar desaforo pra Verdade, casa. tá certa. Não é, Às vezes amiga? você, certa. melhor não falar nada, não compensa aquele gasto de energia. Mas às vezes compensa. Às vezes você, vamos colocar aqui os pingos nos is, porque você não pode falar assim comigo, porque eu não falo assim com você. Então tem momentos na vida que a gente, infelizmente, tem que devolver uma grosseria que nos foi oferecida gratuitamente. Porque ali é o seu espaço, você não pode chegar de qualquer forma. Tá certo. Você tem que ter esse cuidado, porque eu estou tendo esse cuidado com você. Então eu exijo esse cuidado comigo. E você vai perceber também, Manu, que quando dá essa virada de chave dos 40 aos 50, muitas vezes você não vai nem querer falar para a pessoa, olha... Cansei, né? só em começar. Não, tipo assim, você simplesmente se afasta, sem precisar dar uma satisfação para a pessoa, porque você me falou isso, porque eu não gostei. Não, você já fica mais, tipo... Não Até vale a porque a pena. pessoa sabe, Entendeu? Não quero esse tipo de coisa pra mim. Você acredita que existe uma chave aí dos 30 para os 40 e dos 40 para os 50? Muito. Existe isso? Existe. Forte. Fica cada vez mais claro? Forte. Adoro. Quando eu nos 30, eu tava como vocês, sendo mãe, né, das meninas. Foi dos 30 aos 40, foi meu período dedicado, assim, super dedicado às minhas Que eu acho filhas. incrível. Foi maravilhoso. Nos 40 eu tive uma virada de chave, mas eu não tive essa crise dos... e como é que foi a crise dos 40? Eu falo, qual? Não existe crise dos 40 anos. Tá tudo bem, assim como não existe a crise dos 50, a crise Mas tem essa dos... crença da crise. Eu achei que Não eu achei uma maravilha. Eu também, Eu também não adorei. tenho crise nenhuma. E assim, eu havia me divorciado e eu fui me redescobrir, eu fui viver a vida, eu fui me divertir, eu fiz novos amigos. Foi uma redescoberta para mim aos 40 anos de quem realmente eu era. E eu adorei encontrar essa Vanessa que eu sou hoje. Né? Foi maravilhoso, então não teve crise, foi muito legal. Aí quando eu virei para os 50, né, que eu vou fazer 53 agora, eu falei, foi legal também, mas eu tô diferente de quando eu tinha 40. Eu tô mais experiente, eu estou um pouco mais madura do que aos 40. Eu estou um pouco mais sábia, eu tenho um pouco mais de sabedoria do que aos 40 anos. Eu já aprendi a lidar com algumas situações que aos 40 eu não sabia. Quer um exemplo? Aos 40, por exemplo, eu me separei, me divorciei com 2 filhas pequenas. Eu não soube lidar muito bem com o meu divórcio. Eu gostaria hoje, com a experiência que eu tenho, de estar lá nos 40, no meu divórcio, para poder fazer algumas coisas diferentes, que eu não consegui naquela época. Por quê? Porque eu não tinha a maturidade suficiente que eu tenho hoje. É um arrependimento? Não sei, talvez um aprendizado que eu tive. Né? Eu poderia ter feito diferente? Sim, mas foi daquele jeito, foi como foi. Né? Então, essa é a virada de chave que também a gente tem dos 40 aos 50. Como é que será que vai ser aos 60? Eu vou chegar lá, depois eu conto pra você. Eu acho que ninguém consegue lidar bem com esse fim desse relacionamento, porque envolve muitas coisas, não envolve só o amor, envolve muito, ou o fim do amor, envolve muito. Mas eu estou convivendo com algumas amigas que estão passando assim, próximos de 40 anos e com divórcio, e assim, a gente que acompanha é muito difícil. Muito dolorido. É muito. E aí eu acho que a ajuda para quem está passando por isso, o que é que você pode aconselhar aqui para quem está passando por isso agora, porque são muitas.
Eu não recomendo ninguém a se separar, né? Não, mas quem já está passando por esse processo, tornar isso menos doloroso para os filhos, já que você conseguiu aí aos 50 entender que poderia ter sido diferente. Então traz pra gente esse conhecimento. Claro, eu aconselho a seguinte coisa, que as pessoas procurem fazer da melhor forma possível, amigavelmente. Os filhos sofrem muito. Filho não quer ouvir pai falar mal da mãe e não quer ouvir a mãe falar mal do pai. Sim. Se eles puderem ter um mínimo de convivência amigável, né, que seja, isso é muito bom para os filhos. Você causa menos problemas para os seus filhos e esses problemas, muitas vezes, eles não se apresentam naquele momento, eles se apresentam depois de alguns anos. Então, o meu conselho é: tentem fazer da melhor forma possível. Tentem resolver de uma forma amigável, por mais difícil que seja esse momento, filhos, por mais dolorido, por mais que tenha dor de uma traição, por mais que tenha dor de uma fatalidade que tenha acontecido no relacionamento, alguma situação grave, pensem nos filhos de vocês. E tentem fazer da melhor forma possível, conversem, tenham um canal de comunicação. Né? Essa é a melhor forma de você poder conduzir uma situação como essa. É isso que eu vejo. E é isso que eu, infelizmente, não consegui fazer. Foi difícil para mim. Porque o divórcio, ele envolve muitas coisas. Não é só o relacionamento entre um homem e uma mulher. É a família que fica, de certa forma, desestruturada, os filhos que precisam de toda a atenção. Existe uma questão financeira quando você está com o seu companheiro, com o seu marido, os dois estão trabalhando e alimentando as contas da casa, né, provendo o lar. Então, quando tem essa ruptura, é muito difícil para todos. Então, o ideal é que se faça de uma forma boa, amigável e que você tenha esse canal de comunicação. Muitas vezes não é assim como a gente gostaria que fosse. Tem um livro que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. E um dos personagens, ele pequeno vê o divórcio dos pais. E ele fala que é naquele momento que ele percebe o que é sofrimento, porque de repente o pai sumiu, não é o caso, mas na história, de repente, o pai sumiu e ele viu ali a mãe tentando mostrar que estava tudo bem, e aí a mãe saiu com ele e ele percebeu que a mãe estava com os sapatos descasados. E foi naquele momento que ele percebeu que é sofrimento e valorizou a fidelidade. Você ser fiel, já que no caso o pai não podia mais continuar ali o casamento com a mãe, mas que o pai fosse fiel ao papel dele de ser a figura forte para aquela criança, de ser a figura sensata. A Fernanda, que foi uma psicóloga que a gente entrevistou na temporada 1, ela disse que o primeiro casamento que a gente vive é o casamento dos nossos pais. E o nosso primeiro contato, muitas vezes, com o sofrimento é no divórcio dos nossos pais. Então, ver essa maneira que os pais conduzem afeta inquestionavelmente, né, as crianças. Então, é exatamente isso que você disse. Se você conseguir, por mais difícil que seja, mas respirar, manter a calma e conduzir essa situação da maneira mais sensata que você conseguir, você vai agradecer no futuro quando tudo se acalmar, porque as coisas se acalmam, não é, Vanessa? Se acalmam sim. E essa questão que você falou da presença é muito importante. Estar presente, ainda que você more em casas diferentes. Né? O meu atual marido, que é o Gilberto, ele também é meu segundo casamento, né? Porque depois teve um final feliz. Eu me casei novamente. E o meu marido tem 2 filhos. Ele é um pai super presente para os filhos dele. Ele faz questão de estar com os filhos, ele faz questão de almoçar com os filhos, de jantar com os filhos, de fazer um programa com os filhos, de ir ao jogo de futebol, sabe? Tudo legal. Isso é importante, embora os filhos não morem com a gente, né? Eu, o Gilberto e as minhas filhas, os filhos dele moram com a mãe. Mas ele é uma pessoa que está sempre presente na vida dos filhos, está sempre conversando, quer saber o que está acontecendo na vida dos filhos, aconselha. Então, essa presença é muito importante. Muito, muito importante. Você tem que criar intimidade com aquilo que você ama, né? Então, intimidade com Deus, intimidade com seus pais, intimidade com os seus filhos, porque é nessa intimidade que vai criando a conexão e que, de fato, o relacionamento vai se fortalecendo. Se você quebra esse vínculo, você perde algo muito valioso, que você, muitas vezes, não consegue reconstruir.
Então, é isso. Tem um livro da Elizabeth, que é Comer, Rezar e Amar, ela fala muito sobre isso, de você abandonar a vida que você planejou, que isso dói muito, porque você planejou. É como se você estivesse falindo ali naquele momento. Exatamente. Então, para abraçar algo que você ainda vai planejar, que aí você ainda não sabe o que vai ser depois do divórcio. Então, esse livro, que até se tornou um filme muito conhecido, mostra ali realmente aquela atriz naquele momento de se reconectar, se reconhecer. E é nessa faixa aí dos 40 anos que muitos divórcios estão acontecendo. Mas você sabe que eu trabalhei bastante isso na minha terapia também, e a gente voltou lá para trás, né, naquela época, e falava assim, nossa, como é que foi esse período? Foi dolorido, foi assim, assado, tal, mas o que aconteceu depois disso? Aconteceu uma coisa muito boa para mim, que foi o Mulheres de 40. Isso é o que eu queria falar. Então assim, foi uma dor que eu senti, mas eu consegui transformar essa dor numa coisa boa, porque se eu não tivesse me divorciado, eu não teria me reencontrado como mulher e não teria acontecido Mulher de 40. Ele aconteceu por causa disso. E o Mulheres de 40 veio inicialmente trazendo essa dor, essa fala do divórcio ou não? Como foi o início? Foi exatamente isso. Na verdade, a intenção inicial do Mulheres de 40 era falar sobre moda, sobre beleza, sobre dicas da Vanessa, sobre qual que é a tinta que você usa no cabelo. A gente tava pegando essa esmalte. Já anotamos tudo aqui. Qual que é seu esmalte, que eu vou pegar o nome do esmalte com elas. Então, na verdade, eu ia falar sobre isso, né? Dicas da Vanessa. Mas teve um dia que eu realmente estava muito triste e teve um episódio que eu estava no dentista e o dentista veio me dar uma anestesia, eu comecei a chorar. Ele falou, por que você está chorando? Não é mas nem te anestesiei ainda. Eu falei, não, porque aqui é o prédio onde meu ex-marido tinha o escritório dele, então eu vim para cá, eu me lembrei, eu acabei de me divorciar. Aí ele falava, Vanessa, eu nem vou te atender hoje, vai para casa, tá tudo bem e tal. Aí eu cheguei em casa e falei, gente, que situação que eu passei. Eu estava no divã do Geraldo, que é o meu dentista. E aí saiu esse texto, no divã do Geraldo, que era eu contando essa história que era tantas mulheres, trágica e cômica ao mesmo tempo, né? E eu escrevi, as mulheres começaram a... Nossa, eu também estou passando por isso, tal. E aí eu comecei a contar outras histórias minhas de como eu me sentia naqueles momentos, o que estava acontecendo, como que eu tinha que fazer cuidar, como que eu estava cuidando das minhas filhas naquele período, o que estava acontecendo comigo. O primeiro dia que eu saí, que eu fui pra balada à noite, que eu falei, gente, que mundo mudado, que né, não era assim. E ali você já estava, tipo, ciente que estava se expondo, mas que estava tudo bem. Tava tudo bem, porque eu não estava falando nada de errado, eu não estava falando nada demais, eu estava falando assim das minhas experiências. E o que eu sentia com aquilo é que eu podia ajudar as mulheres de alguma forma, que também estavam passando por aquilo. E foi assim que eu comecei a escrever mais e mais e mais, porque eu sentia que aquilo fazia sentido para alguém. Eu percebia isso, eu falo, nossa, isso faz sentido. Eu estou tocando o coração de alguém de alguma forma. E que bacana que eu estou podendo fazer isso, porque eu estou mostrando para elas que eu estou me superando e elas também podem se superar. Né? Mas eu trouxe uma frase que fala exatamente isso, que quando eu li essa frase, eu lembrei de você, que é da Annie Ernaux, ela é uma escritora francesa, ela é Nobel de Literatura. E em todos os livros dela, ela traz muito das histórias dela. E ela fala assim, eu não escrevo para expor a minha vida, mas escrevo a partir disso. E eu percebo isso em você, porque você traz o seu divórcio, você traz as suas filhas, você traz a sua carreira, não para expor, mas a partir disso, porque isso te fez, isso te transformou, e é com isso que você se conecta com outras mulheres. E eu me curo com isso. Isso me traz a cura, eu poder falar sobre isso. E eu poder refletir sobre isso, e poder também refletir, como eu falei para vocês, o que eu poderia ter feito diferente. Isso me traz essa reflexão. Então, isso também me cura. Né? E é muito bom, porque eu me curando, eu também estou curando outras pessoas. Olha, e são as minhas histórias, eu não preciso provar nada para ninguém. Né? Eu não preciso provar nada, eu estou falando porque isso funciona como um diário para mim. Né? Até as coisas que eu falo na internet, as coisas que eu coloco no meu perfil, eu estou falando porque aquilo
faz sentido para mim, me dá prazer. Por isso que eu falo da minha autenticidade, né? De ser uma pessoa autêntica e falar aquilo que eu penso e falar da forma que eu falo, isso faz todo sentido para mim. Sim, porque a gente tem que bancar as nossas escolhas, né, Vanessa? Quando a gente decide fazer algo, a gente tem que bancar uma eventual queda, a gente tem que bancar os elogios que vêm, as críticas que vêm, porque não é só o fazer, é bancar aquilo que aparece a partir desse fazer. Com certeza, é isso mesmo. E aí floresce. Floresce. E aí floresce. É lindo, né? Pode florescer. A partir do momento que eu digo ali, até uma rede social, que eu não sei de tudo, que eu preciso de ajuda, sim. Eu preciso de terapia, sim. Às vezes eu preciso de amigas, ou então amigas que eu não quero mais. Então, quando eu começo a dizer o que eu preciso e que eu não sou perfeita e que eu preciso aprender muito, eu vou florescer. Isso é florescer. E outra coisa, olha, como é bom estarmos com pessoas que sabem mais do que a gente. Sim. Eu sempre procuro aprender as coisas com alguém. A gente não sabe tudo, é o que você falou, né? A gente precisa estar com pessoas que têm alguma coisa para nos ensinar. Eu sempre estou aprendendo alguma coisa. Eu nunca acho que esse daqui é o fim, que eu já sei tudo. Não, eu sempre acho que eu posso aprender alguma coisa nova. Deve ser cansativo achar que deve ser muito chato. É muito chato. Muito chato. Eu sempre quero aprender alguma coisa nova e vejo um mundo de oportunidades ainda para mim. Eu vejo um caminho longo. Eu espero assim que eu tenha muitos anos de vida para poder realizar muitas coisas ainda que eu quero. Muitas vezes eu não sei exatamente aquilo que eu quero, mas eu sei perfeitamente aquilo que eu não quero. Isso já ajuda, né? Isso já então dá isso é muito bom, mas eu quero muitas coisas ainda, eu quero realizar muitas coisas e realizar assim, com alegria, com felicidade, com prazer, sabe? Com vontade de fazer as coisas. Sim. Isso é muito gostoso. E trabalhar dessa forma é ótimo, porque quando você trabalha naquilo que você adora fazer, não é trabalho, é prazer. E ainda você ganha dinheiro, que é muito bom. É o melhor. Sim, sempre. Né? E eu gosto, Vanessa, que tu não traz fórmulas mágicas. Teve até um dos teus reels que eu amei, que era falando sobre autocuidado e obrigação. Quando o autocuidado passa a ser uma obrigação, você tem que fazer. Você tem que acordar cedo, tem que tomar água com limão, tem que... que coisa chata. Que coisa chata. Não pode fazer mais nada, chata. porque tudo tá errado. Não, eu quero fazer só aquilo que eu quero fazer. Sim. Não quero ficar me entupindo de coisa, não quero, às vezes, esqueci de passar o creme aqui nos olhos. Tá tudo bem. Tem uma coisa que eu não esqueço, que é a testosterona, que é importante. Essa eu não esqueço. Mas, assim, essa obrigação é muito chata de você ter que fazer as coisas para agradar os outros, para você estar sempre bonito. Tem dia que você acorda que você não tá afim de arrumar o seu cabelo, que você não está com vontade de fazer a maquiagem, que você quer ficar de pijama o dia inteiro assistindo série, comendo pipoca. Sim. E tá tudo bem com isso. A gente tem que se respeitar as nossas vontades. E dar também esses momentos de descanso, né? De você, hoje eu não tô afim de ir na academia. Eu não vou porque eu não quero. E tudo bem eu não ir hoje. Mas, assim, a gente sabe que é importante. Você sabe que é importante, né? Mas, assim, tem que se respeitar. Tem dia que eu não tô afim. E tá tudo bem com isso. Tá tudo bem. Né? É assim que tem que ser. Pontual não vai trazer um resultado ruim para você. É pontual? Sim. Não, ou é sempre, ou é procrastinar. É procrastinar ou é pontual? É pontual. Tem muitas regras hoje em dia. Muitas. As pessoas colocam muitas regras de tudo e aí fica tem muito regra. difícil para alcançar. Muito difícil. Né? Outro dia eu falei isso. Você tem que acordar, você tem que tomar água com limão, aí você tem que tomar o café, você tem que comer ovo. Aí tem que acender a vela. Não quero comer ovo hoje. Aí, aí vai meditar, aí fica lá meditando. Não, agora eu tenho que rezar. Eu vou rezar. Peraí, nossa, mas aí tocou o telefone, meu chefe tá me chamando. Peraí, aí eu preciso ir pro computador. Eu preciso lá tomar meus suplementos. Aí se enche de suplemento. Aí volta, nossa, agora é hora de comer a fruta que a nutricionista mandou. Era 10 horas. Ih, passou, são 11 horas. Não, sabe assim, esse negócio enlouquece, né? E aí, antes de dormir, passa o creme, passa no... tem que passar não sei o que no cabelo. Tem que tomar 3 litros de água por dia. Gente, eu não aguento tomar 3 litros de água por dia. Você aguenta? Eu não consigo, sei lá, em Fortaleza é calor. Aqui eu esqueço de tomar água, né? Consegue.
São tantas coisas que a gente tem que fazer, né? Fora que a gente tem todos esses compromissos. Aí tem academia. Aí você é mãe, você tem que resolver um problema do seu filho. Aí você tem que pagar conta. Aí você tem que ir ao mercado. Gente, essa vida é muito exaustiva. Vem a família antes da sua aqui, né? Que é pai, mãe, e vem ali irmã, e vem problemas secundários que você também tem que estar ali presente. Tudo. Mas olha, eu acho que a gente faz tudo isso muito bem, de salto alto, a gente dá conta do recado. Eu acho que Se nós não dessemos conta do recado, nós não seríamos mulheres. Eu acho que é só focar sempre em você e conseguir ajudar no que pode, que vai dando certo. Só não pode desfocar. Não pode, com certeza. Porque senão você esquece de si e tá ali fazendo tudo para todo mundo. E aí envolve filho, envolve marido e esquece de si. Eu sempre falo que nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Somos únicas. Somos únicas. Somos nós, porque hoje. Se você não está bem, você não cuida do outro. Então é importante que você se cuide para que você fique bem. E quando eu falo de cuidado, não é só você cuidar do seu corpo, da sua pele, da sua beleza, do seu cabelo, mas você cuidar da sua cabeça, da sua mente. A sua mente tem que estar boa para que você não adoeça, porque muitas doenças elas têm fundo emocional, né? Então a gente precisa estar com a nossa cabeça boa para a gente poder cuidar da gente e cuidar dos outros também. Porque a gente cuida. Não dá para falar que a gente não cuida. A gente cuida de filho, a gente cuida de marido, a gente cuida da casa, a gente cuida do mercado, a gente cuida da escola, a gente cuida do problema do filho, a gente cuida do problema do pai, da mãe, do irmão. Nós somos, né? Nós estamos sempre querendo... Acho que isso é inerente à mulher, né? De querer ajudar todo mundo, de querer abraçar todo mundo, acolher tudo, colocar todo mundo no colo. Sim, a gente o feminino tem essa lógica do cuidado. Só que a gente tem que ter cuidado com essa lógica do cuidado, porque senão a gente acaba esquecendo da gente. E nós somos únicas mesmo. Eu estava falando isso hoje nos stories. Nós somos únicas, só nós temos essa digital em um mundo de mais de 8 bilhões de pessoas. Com mais de 8 bilhões, nós somos únicas. Só eu consigo ver a Vanessa do jeito que ela é. A Manuela já vai conseguir te ver de outra forma, com outro paradigma, com outra percepção. Isso é incrível. Imagina a quantidade de células neurais nesse momento aqui, entendendo tudo que você está falando, e ela vai entender diferente. As pessoas que vão ouvir vão entender diferente. Então nós somos incríveis, o homem, a mulher, somos incríveis, somos únicos. E a gente precisa fazer valer isso. Adorei que você falou dos homens. A gente precisa fazer valer isso. Porque a gente precisa deles. Eles também existem. Eles são maravilhosos. São maravilhosos. E a mulher não pode fazer uma guerra em relação aos homens. Eu sou totalmente contra isso. Eu sou a favor que as mulheres sejam respeitadas dentro da sua individualidade. Eu sou a favor que a mulher não sofra violência doméstica, que isso é muito grave, mas eu não me coloco contra os homens, eu não generalizo, porque existem homens bons. Né? Meu pai é um homem maravilhoso, eu tenho um marido maravilhoso para mim, né? E existem casais que são felizes, então a gente não pode também desacreditar disso. Desacreditar que, não, homem é tudo igual. Não, homem não é tudo igual, viu? Homem não é tudo igual. Eles têm as suas diferenças, existem homens bons, existem homens que são parceiros, que são companheiros e que apoiam, sim, mulheres, que estão ao lado de mulheres. O meu marido é um deles, que fica feliz de ver o meu sucesso, que fala que legal que você fez. Ele é meu conselheiro, tudo eu vou perguntar para ele, porque tem coisas que ele sabe e que eu não sei. Tem coisas que eu preciso da opinião masculina. E o masculino e feminino podem sim conviver bem em igualdade de condições. Sim. É isso que eu sou a favor. Até porque é uma visão tão diferente que complementa, na verdade. Porque nós somos muito mais subjetivas, a gente consegue ver coisas onde não tem. O homem ele é muito... Lógico que tem mulher que é objetiva, mas no geral o homem é muito mais objetivo. E às vezes a gente precisa desse choque de realidade. Vamos aqui. Eu sou então, super indecisa. Eu vou fazer uma coisa... Eu ligo pra ele o dia inteiro. Gil, o que você acha disso, hein? Eu faço assim, eu faço assado. O que você... Aí ele fala, faz isso. Aí ele fala assim, não, isso você não deveria fazer, isso você não pode. Me dá umas broncas de vez em quando. Por que você fez dessa forma? Ai, Gil, porque agora como é que eu conserto? Não, agora você vai lá e faz assim, às vezes, sabe? Então é legal a gente ter um companheiro, um parceiro também que nos apoie, que seja ao nosso lado, que nos oriente também, que nos aconselhe quando a gente precisa.
E eu adoro isso. Eu sou uma mulher que eu gosto de ser casada. Eu adoro a vida de casada. Eu sempre escrevo. No meu casamento, quando a gente recebe os presentes, algumas pessoas escrevem um bilhetinho. E uma colega minha de trabalho na época, ela escreveu: o casamento é a melhor parte do amor. E sempre que eu dou um presente de casamento, eu escrevo isso. O casamento é a melhor parte do amor. Porque eu acredito muito nisso. Eu assisti uma entrevista da Gabriela Prioli no podcast da Manu Xavier. E ela disse que viveu um relacionamento abusivo antes de estar casada com o marido dela hoje, com o Tiago, onde ela ia trabalhar e quando ela chegava, o companheiro dela na época perguntava quem estava lá. Mas tinha homem. E por que você está com essa roupa? Questionamentos que não cabiam e que tornavam ela ansiosa. Ela ficava uma pessoa nervosa. Ela chegava para trabalhar nervosa. Aí ela disse para Manu Xavier: imagina hoje, eu trabalhando com o que eu trabalho, com comunicação. Aqui no estúdio tem vários homens. Eu chegando em casa e sendo questionada. Mas quem estava lá? Quem eram os homens? Por que você está usando essa roupa? Não tem como. Você terrível, enlouquece, é terrível. Abusivo. A escolha do seu parceiro é muito importante. Muito. É uma violência psicológica. Então, assim, quando a gente fala os homens não são todos iguais, isso tem que ser afirmado, porque não são. Faça boas escolhas, porque existem homens bons. Eu casei com um homem bom. Eu casei com um homem que acredita em mim, que me impulsiona. Então, isso fortalece a gente, fortalece as nossas filhas e me fortalece. Homens não são todos iguais. Não acredite nisso, porque você precisa enxergar um homem bom e um homem ruim. Para quando você fizer a decisão de casar com alguém, se é esse o seu intuito, você casar com uma pessoa boa. Lógico que a gente se engana e que pessoas boas também decepcionam a gente. Não é porque o Ricardo é bom, isso, ele não é perfeito. Eu carrego decepções assim como ele carrega decepções. As decepções fazem parte de um relacionamento. Mas qual é a diferença? Eu estou interessada em melhorar. Ele está interessado em melhorar. Nós estamos interessados em seguir juntos. Isso é muito importante. E eu acho que, o esposo é uma forma de você ser vulnerável sem ter medo ali de tanto julgamento. É você mostrar ali realmente ali a sua vulnerabilidade e se despir mesmo e falar o que você está passando sem aqueles julgamentos que às vezes a amiga vai julgar. É diferente, né? Ali o olhar um do outro. Eu acho que... E não existe relacionamento perfeito. Não. As pessoas são imperfeitas, né? Nós erramos o tempo todo, a gente erra. Sim. E o tempo inteiro a gente também está aprendendo com isso. E você falou uma coisa que é muito bacana. Eu quero aprender com ele, né? Eu quero ficar com ele, porque essa disposição é super importante nos relacionamentos. Se você não estiver disposta a isso, você não fica com ninguém. Sim, verdade. Então, os dois dispostos conseguem ficar juntos. As pessoas que não têm o mesmo objetivo não ficam juntas. É verdade. Então, se você casa com uma pessoa que... sabe, eu namorava com ele, mas ele adorava ir pra balada, eu nunca gostei de ir pra balada. E aí a gente casou e ele adora ir pra balada, mas eu não gosto muito, mas eu vou. E assim, sabe, não funciona muito bem. E mulheres também, há mulheres que vivem de migalhas de amor. Sim. Que aceitam algumas condições que são inaceitáveis dentro de um relacionamento. E elas muitas vezes não conseguem enxergar isso enquanto elas estão se relacionando. Elas só enxergam isso quando elas saem do relacionamento. Sim. Aí elas conseguem ver que viviam relacionamentos abusivos, sim, né? E que é muito triste. Muito. Mulheres que se contentam com muito pouco. Então eu sempre falo, não vivam de migalhas de amor. E aprendam a enxergar o que é de verdade o amor. Não essas migalhas que você recebe. Às vezes a mulher apanha e depois o cara vai lá e dá um afago. Aí vem cá, desculpa, foi sem querer, eu não queria ter feito isso pra você. A mulher perdoa na primeira vez. Aí acontece na segunda vez. Aí ele bate nela, vai lá e fala: ai, amor, desculpa, te trouxe flores. Aí na terceira vez: ai, amor, desculpa, eu trouxe uma caixa de chocolate, vamos ficar de bem. E a mulher começa a conviver com isso, achando que isso é uma coisa normal. E não é. E tem milhares de mulheres que vivem isso. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque o feminicídio mora ao lado. E isso, né? Tudo não é que o homem acabou com a autoestima dela. Na verdade, ela nunca teve. Nunca teve. Porque para você chegar em um relacionamento desse tipo, você não tem autoestima elevada. Porque a autoestima, segundo o que a gente aprendeu com a nossa psicóloga Ângela, é que depende do olhar do outro. E isso é construído desde a infância. Não é algo que vem
no casamento. É algo que vem sendo construído ali de acordo com as vivências da mulher. E ela precisa ter autoestima para poder dizer não. Não, esse relacionamento perfeita não é pra mim. a sua colocação. É Adorei. É isso mesmo. Mas, ó, já estamos com mais de 1 hora. Eita, Infelizmente, porque eu queria falar 3 horas. Mas eu quero fazer a última pergunta, que é: se você pudesse emprestar algo para alguém, o que você emprestaria? A minha experiência. Eu quero. Amei, também quero. Dos 40 para os 50, eu quero. A experiência eu que eu quero tive. olhar, eu quero olhar hipnotizante. Eu emprestaria isso, a minha experiência, as coisas que eu já passei, a minha história, para que as pessoas possam se inspirar nisso e achar que tem solução. Porque tem gente que passa por coisas muito piores do que eu já passei, né? Então, assim, eu não acho que eu passei por coisas terríveis. Eu passei por algumas dificuldades, mas tem mulheres que passam por coisas muito piores. Então, é muito bom a gente ter esse olhar para o outro e quando a gente vê que o outro tem um problema, assim, muito mais difícil que o nosso, você olha para aquilo e fala, puxa vida, eu estava aqui reclamando do meu, né? Então, assim, não estou sendo tão justa. E que a gente possa ter mais esse olhar para uma outra mulher, um olhar mais gentil, mais generoso, para que a gente possa também acolher outras mulheres que precisam de ajuda, para que a gente possa incentivar outras mulheres e que a gente possa viver na realidade essa palavra que tanto falam, que é a sororidade, que ela seja verdadeira, que ela seja sincera. E a gente tem um longo caminho para alcançar isso ainda, essa é a minha opinião. Vanessa, muito obrigada. Eu que adorei. É incrível. Antes da gente vir, eu falei pro Ricardo. Ele, top, e aí, como vai ser? O Príncipeso. Como ele fala, top. Eu chamo ele de Príncipeso, ele me chama de top. Aí eu falei, Príncipeso, se ela for quem ela mostra ser nas redes sociais, vai ser incrível. E você é exatamente a pessoa que você aparece ali nos stories. Muito obrigada, que bom, então, eu fico feliz. Muito obrigada, Vanessa. Eu que agradeço, vocês duas são lindas, bonitas, alegres, alto astral. E um feliz caminho aí para vocês pela frente, que vocês alcancem cada vez mais o sucesso. Já são sucesso e tem esse brilho também por dentro, que é muito bonito de se ver. Amém. Deixa o teu arroba, Vanessa. É o @mulheresde40. Tem que escrever 40, hein? Acompanha. E obrigada a você que assistiu até aqui. Nos acompanhe no Spotify, YouTube e Instagram. Eli Silveiran no final. O M no final. @MManuVidal. Não esquece de curtir e dizer qual é a pessoa que você quer que a gente traga para o Pode Florescer. Beijo.